A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o professor Diógenes. Vou ministrar a aula para vocês de livros poéticos, que nós vamos saber quais são e por que eles são livros poéticos. Então, nós vamos começar agora, hoje, dia 12, com a nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo aula. Quero deixar aqui um bem-vindo para todos vocês, todos os alunos, os novos alunos que já passaram em outras salas por mim, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe muito a vida de vocês e que esse estudo venha trazer para vocês muito enriquecimento de conhecimento bíblico e também para a vida ministerial que cada um vai levar. Seja muito bem-vindo aqui no IBCamp, no curso de Evangelistas e Missionárias 2020. Então, primeiro nós vamos entender que a Bíblia ela é a única fonte de revelação divina. Então, a única fonte da revelação divina é a Bíblia Sagrada. É absoluta em regras de fé e prática. Nós podemos ver que a sua rica coleção de livros apresenta gêneros literários bastante diversos e, ao mesmo tempo, uma completa unidade entre si, curiosamente singular. Então, nós podemos ver que os importantes conteúdos bíblicos estão repletos de códigos, de leis, profecias, orações, poesias, cartas e romances. E isso tudo é inserido no texto sagrado. Então, nós podemos ver que as Sagradas Escrituras foram cuidadosamente organizadas em partes, Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento é dividido entre evangelhos, livros históricos, epístolas paulinas, epístolas gerais ou universais. Nós podemos ver que um livro profético que é o Apocalipse. O Antigo Testamento, por sua vez, é dividido em os livros da lei, os livros históricos, livros poéticos que nós vamos estudar e os livros proféticos. Então nós vamos ver que esse texto tem por propósito o estudo dos 5 livros bíblicos classificados como poéticos. E quais são eles? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cânticos dos Cânticos ou Cantares de Salomão, depende da tradução bíblica. Então, nós vamos estudar sobre Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cânticos de Cânticos ou Cantares de Salomão. Esse vai ser o nosso conteúdo de estudo. Mas para nós interarmos sobre essa classificação, os escritos na sua maior parte, vamos ver que é de forma poética. Existem outros livros que contêm poemas, por exemplo, que não são os livros poéticos. Nós podemos dar o exemplo de Gênesis, capítulo 49, Êxodo, capítulo 15, Deuteronômio, capítulo 33, Juízes, capítulo 5 e entre outros. Então, livros poéticos, com a exceção de Salmos e Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, também são identificados como livros sapienciais, ou seja, são por apresentar um acentuado conteúdo didático, de ensino, e muitos exemplos de sabedoria. Já Salmos e Cânticos é chamado iníricos, apresentado uma literatura na sua maior parte de oração e louvores. Por isso que é inírico, que vem de cânticos, de hinos, de adoração a Deus. Então é exatamente nesse contexto aqui que nós vamos falar sobre os livros poéticos, para nós começarmos a entender. Então, quando fala de poético, nós vamos ver que os livros são poéticos, mas eles não são um poema. Há uma diferença entre ser poético e ser um poema. Há diferença entre ter poesias e ser um poema. Um poema é uma coisa, agora um texto que contém poesia é outra coisa. Nem todo texto que contém poesia é um poema em si. Então nós vamos ver que os livros poéticos, eles contêm poesias e algumas partes são poemas, para nós entendermos então quais são os livros. Por exemplo,
nós podemos começar no nosso primeiro livro, que vai ser Jó. A riqueza literária de Jó, que é um livro que faz parte do cânon das Sagradas Escrituras, é um texto maravilhoso, do qual nós vamos ver que é um livro, além que é altamente poético e contém também poesias. É um livro altamente poético, onde vai representando, né, nessa forma que nós podemos ver sapiencial, de sabedoria da parte de Deus, a própria sabedoria humana sendo revelada através de Jó, Eliú, entre outros, a sabedoria divina sendo expressa pela a fala de Deus. Nós vamos ver que ele é um livro, então, sapiencial, que vem mostrar essa grande sabedoria. E para nós, então, começarmos sobre a estrutura dos livros, o livro poético, os livros que nós vamos estudar, aí nós vamos ver os Salmos, também os Salmos que tem uma riqueza que nós podemos ver de poemas e poesias e orações, né? São muitos louvores, cânticos espirituais, lamentos, né? Pedir súplicas a Deus, intercessão, isso tudo contém no livro dos Salmos. Confissão de pecado, nós vamos ver como no caso do Salmo 51, tudo isso está no contexto ali do livro dos Salmos, que também faz parte dos livros poéticos, mas ele junto com o Cântico do Cântico é chamado de um livro inírico e contém, apresentada como, né, essa literatura na sua maior parte de orações e louvores. Tem muitas orações de muitos servos de Deus em agradecimento, em pedido de socorro, em adoração a Deus, em louvor a Deus, mostrando a soberania e a grandeza de Deus. Então nós vamos ver tudo isso. Nós vamos ver também, já no livro depois de Salmos, nós vamos ver os provérbios, que são ali os provérbios, nós conhecemos como provérbios de Salomão, que são essas frases que Salomão faz, que quando nós estamos lendo, parece que está sendo escrito hoje. Um texto que foi escrito há 3.000 anos, aproximadamente atrás, e nós estamos lendo e identificando como se fosse escrito agora no século XXI. O quanto a riqueza, mostrando a veracidade ali de Deus sobre aquele livro, sobre o sopro do Espírito Santo, né, a inspiração do Espírito Santo sobre esse texto. Quando Salomão ele escreve o livro de Provérbios, mostrando aquela sabedoria da parte de Deus, sobre como o homem tem de chegar em relação a Deus, como Deus fala com o homem. E nós vamos ver os livros fala sobre a natureza, sobre a fauna, sobre a flora, né? Então Deus usou Salomão ali, que deu sabedoria para ele, e ele usou para falar em diversos pontos aqui, tanto da terra como do céu, para glorificar a Deus. E o fim maior é esse, é glorificar a Deus e nos trazer o conhecimento de quem é Deus e de como nós nos relacionarmos um com o outro para agradar a Deus. Em contrapartida, o livro de Eclesiastes, que também entra aqui como um livro sapiencial, Eclesiastes já mostra a frustração daquelas pessoas que correm somente das coisas daqui dessa terra, que alcançam muitas vezes aqueles objetivos postos como riqueza, fama, honra, prestígios. E Salomão ele começa a expressar bem no começo ali de Eclesiastes, ele fala vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O que ele quis dizer com essa expressão? Quando Salomão ele fala que não é vaidade de vaidade, tudo é vaidade, eu falo tudo que passa. Vaidade é aquilo que passa, é aquilo que com o tempo vai se dissolver, como a nossa vida. Então a vida vai passar, vai se esvair, ela vai chegar um momento que ela já está, né, se esvaindo, já está indo, já está fora, vamos ver, de todo o contexto, de todo o glamour que os homens podem alcançar. Então nós devemos olhar como que é essa expressão que vai mostrar a tristeza da frustração humana quando ele olha para apenas o contexto terrestre.
Por isso que ali escrevendo, lá no capítulo 12, fala, lembra-te do Criador nos dias da sua mocidade, porque virá dias onde nós vamos olhar para trás e ver que nada valeu a pena sem Deus, que todas as conquistas foi apenas uma vaidade, passou. Elas passam a nossa vida aqui, como diz lá a Epístola de Tiago, como vapor que aparece e logo se desvanece. Então é nesse contexto que nós estamos e vamos olhar para esses livros poéticos. E nós chegamos aí também no Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, que é esse livro, vamos dizer assim, maravilhoso, né? Que nós vamos olhar aonde vai falar do amor, vai celebrar o amor entre um homem e uma mulher, celebrar o amor entre um casal, né? Vai mostrar ali esse casal entre Salomão e Sulamita, vai mostrar como Deus ali ele está no meio desse relacionamento dentro conjugal, dentro do casamento entre um homem e uma mulher. É o que nós vamos estudar aqui no livro Cântico dos Cânticos. E também vai falar sobre a natureza, vai falar da beleza feminina, da beleza masculina, vai falar sobre como se aprecia, como pode usar todo esse ambiente para glorificar a Deus. Vai falar sobre os desejos criados por Deus entre um homem e uma mulher e aonde esses desejos são postos ilicitamente feitos por Deus dentro do matrimônio, dentro do casamento. É o que nós vamos estudar e ver aqui no Cântico dos Cânticos. Então, nós fazemos esse breve resumo, como vocês estão vendo, sobre os 5 livros poéticos que nós vamos estudar. E nós vamos também deixar aqui nessa identificação para vocês desses 5 livros, que pode ser uma das perguntas, sabe quais são os 5 livros, né, que poéticos vocês já sabem, que expressam essas poesias, que contêm poemas e poesias, né, que faz parte ali do cânon, ou seja, da Bíblia Sagrada, que são inspirados pelo Espírito Santo e que nos traz revelação de Deus, ou seja, conhecimento de Deus para a nossa vida. Então nós vamos começar pelo nosso primeiro livro, o livro que nós vamos estudar de primeira mão, que é exatamente o livro de Jó. Então, para nós darmos sequência, antes de entrar exatamente no livro de Jó, nós vamos ver sobre os livros sapienciais, né, que são aqueles que tratam do ensino acerca da vida, Jó, Provérbios e Eclesiastes. E os ínicos, né, aqueles livros que apresentam cânticos, salmos e cântico dos cânticos. Então nós vamos ver, nós vamos estar aqui para nós ressaltarmos, né, ainda o que a Boeta diz. O povo hebreu, né, ele superou na poesia lírica todos os outros povos e encontrou no gênero literário ínico o caminho para invocar e cantar diretamente ao seu Deus, expressando assim poeticamente seu amor e o seu louvor. Então nós vamos ver que são esses grupos literários, né, de louvores e adoração a Deus, como os que eles apresentam os livros sapienciais, para nós entender que fala sobre os ensinos acerca da vida, Jó, Provérbios e Eclesiásticos. Os livros ínicos, que faz parte aqui dos livros poéticos, que são salmos e cânticos dos cânticos ou cantares de Salomão. Então é o que, dependendo da tradução bíblica que você vai estar, se você tiver com uma tradução bíblica, talvez Almeida, Revista e Corrigida, que é uma tradução assim mais antiga, de um português mais clássico, você vai estar de Cantares de Salomão. Já em algumas outras versões mais modernas, mais de um linguajar, vamos dizer assim, uma expressão mais atual, mais odierno, nós vamos ver que vai estar Cânticos dos Cânticos, ou seja, Cântico maior dos Cânticos, né?
Então, a literatura sapiencial de Israel é orientada pelos sábios e anciões que fundamentam seu ensinamento sobre a experiência de seu povo na fé no Senhor, ou seja, em Yahvé, né? Já as obras ínicas, especialmente, oferecem uma brilhante demonstração da vida do homem e do relacionamento com Deus. Os todos os livros poéticos apresentam uma amostra da contribuição literária oriental para a cultura dos povos. Nós vamos, então, ver aqui como essas riquezas literárias do qual nós estamos inseridos e vendo, como essa riqueza chegou nas nossas mãos, que foi inspirada pelo Espírito Santo, que Deus usou homens e também mulheres para escrever toda a Bíblia, mas nós falamos aqui os homens que foram inspirados por Deus para aqui escrever esses livros que nós chamamos poéticos ou sapienciais ou ínicos para o nosso ensino. Os 5 livros poéticos que têm essa inspiração do Espírito Santo faz parte das Sagradas Escrituras e como traz para nós como Deus é maravilhoso e a soberania de Deus. Então, para nós adentrarmos sobre o livro de primeiramente, como nós vamos falar de Jó, para nós entendermos primeiro a riqueza literária que tem nesse livro de Jó. É um livro riquíssimo, um livro altamente rico, um livro totalmente ali que foi inspirado por Deus e vai mostrar sobre a sabedoria humana, sobre os diálogos humanos, o dilema da vida e principalmente a sabedoria e soberania de Deus. Então nós vamos entender sobre o homem, como ele se relaciona, como é o coração do homem. Ali demonstra no livro de Jó como o coração do homem realmente ele se apresenta. Nós vamos ver que no momento de dor de Jó, a Bíblia fala que seus amigos foram até ele, foram se compadecer dele e ficaram ali por um período em silêncio, vendo todo o seu dilema, a sua pobreza, a sua saúde que se esvaiu, vendo, e logo depois já começou com acusações, que aquilo é um resultado do pecado. E primeiramente nós vamos ver que o texto bíblico quer trazer para nós de primeira mão, que nem todo sofrimento, por pior do que ele apresenta, como apresentou na vida de Jó, na vida de um servo de Deus, que também pode passar por problemas, quer dizer que é por causa do pecado. Ou seja, o crente também está sujeito a passar por provações da parte de Deus, está sujeito a passar pelos dilemas da vida. Nós temos de entender que o crente não é imune, o cristão não está imune de passar, ele não está imune de acontecer algo com ele. Nós vamos ver quando um avião cai com mais de 350 pessoas, talvez dentro desses 350 pessoas tinha ali vários cristãos, nenhum fica lá em cima batendo as mãozinhas, todos caem, muitas vezes todos morrem. Quando um país ele entra em colapso, como nós vemos aqui por causa do coronavírus que abalou o mundo, nós vamos ver que muitos cristãos e não cristãos morreram, porque o fato de ser cristão, ele não está imune aos dilemas, ao sofrimento da vida. Então é o primeiro ensino que traz para nós sobre o livro de Jó, que o crente por ser crente, o cristão por ser cristão, ele não está imune de sofrimento. Porque nós estamos vendo nesse evangelho que se prega hoje, é que o fato de eu ser crente, que eu tenho de dar alguma coisa para receber de Deus, e eu vou estar livre de todos os problemas, não faz parte da Bíblia, porque a própria Bíblia vai mostrar que Deus fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E uma vez que ele era assim, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mesmo assim, essa malignidade, essas coisas maléficas, a doença, a pobreza, a escassez, o julgamento da parte chegou na vida dele. Nós vamos ver que também é sobre a soberania de Deus, como Deus age em cada situação. No caso de Jó, Deus
ele passou, Deus se revelou a ele, Deus restaurou a sua condição, restabeleceu a sua riqueza e deu para ele muitos e muitos anos de vida. Então, Deus nos mostrou então que ele é soberano sobre todas as circunstâncias, quer ela boa ou quer ela ruim. Então, primeiramente, para nós entendermos, e logo no próximo vídeo, nós vamos falar agora somente sobre o livro de Jó.